Eu gostaria primeiro de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na pessoa do professor John Comerford, o convite para participar dessa homenagem ao professor José Sérgio Leite Lopes. É uma honra e uma alegria. Eu tive a sorte de cruzar o caminho do Zé Sérgio em duas ocasiões na minha trajetória. A primeira foi no Recife, entre 2003 e 2006, quando ele e Rosilene Alvim foram professores visitantes na UFPE. Eu lembro dos nossos almoços animados, com Heraldo Souto-Maior, com Silke Weber, com Salete Cavalcante e tantos outros. A integração do Zé Sérgio e Rosilene ao nosso programa foi muito natural e muito produtiva. Mas foi na pesquisa sobre a recepção da obra de Bourdieu no Brasil que nossos laços se estreitaram. Ele e a Frane me acolheram e eu passei a me sentir parte desse coletivo que eles ajudaram a construir. Então, embora seja um sujeito muito singular na academia, é difícil não falar de Zé Sérgio no plural. A começar por sua biografia. Quando a gente lê o memorial para professor titular de Zé Sérgio, a gente reencontra sua personalidade sóbria e discreta. Para uma pesquisadora interessada em dados biográficos, não ajuda muito. Tanto que eu só consegui reconstruir um pouco da trajetória dele, articulada do seu irmão, Afrânio Garcia Júnior. E quanto mais eu avançava na pesquisa, mais eu descobri o enorme peso da atuação de Zé Sérgio na consolidação do Pepegás e na recepção da obra de Bourdieu no Brasil, processos que se entrecruzavam. O diálogo com a rede bourdieusiana foi feito a partir da experiência de um grupo empenhado na construção institucional do Pepegás. Na memória coletiva desse grupo, consta o relato da chegada de Lígia e Moacir ao campo em 4 de novembro de 1969, atravessando a divisa entre Alagoas e Pernambuco, ouvindo no rádio a notícia do assassinato de Carlos Marighella, ex-deputado pelo PCB e líder da ALN. Era uma verdadeira travessia de fato, aquela em que Moacir e Lígia abriam caminho para toda uma geração de pesquisadoras e pesquisadores, tentando encontrar uma forma de manifestar suas pulsões políticas em um contexto de tremenda repressão. O Nordeste aparecia então como um terreno fértil de mobilização social e todas as apostas foram feitas naqueles sujeitos que se rebelavam contra o modo de dominação tradicional em plena ditadura. Desde as primeiras pesquisas de Lígia e Moacir no Pepegás, entre 1969 e 1970, até os projetos posteriores que encamparam as dissertações daqueles jovens profissionais, o que se viu foi a construção social de um coletivo de pesquisa, nas palavras de Jean-Claude Combecy. Muitos profissionais daquela geração se viram diante de uma encruzilhada. De um lado, o mergulho na luta política que se radicalizava, de outro, a conversão mais definitiva para a vida acadêmica. Zé Sérgio e Afrânio foram profundamente marcados pela experiência de ver amigos e até familiares perseguidos pelos aparelhos de repressão. As ciências sociais apareciam então como uma outra forma de acesso à realidade, sem descuidar do problema da dominação, no que Bourdieu ajudava. Isso já estava posto na tese de Moacir Palmeira como programa de pesquisa para toda aquela geração e como crítica a uma visão sobre as populações camponesas derivada de um modelo externo, calcado na polarização entre capitalismo e feudalismo. Em vez disso, olhar de perto para as classes populares com instrumentos metodológicos em grande parte buscados nos trabalhos de Bourdieu sobre a Argélia. Mas é importante frisar que o espaço institucional para esses estudos não estava dado. Ainda como estudantes de mestrado do Museu Nacional, Zé Sérgio e Afrânio tiveram um papel destacado na elaboração do projeto que permitiu a sobrevivência das pesquisas e, por que não dizer, da própria pós-graduação do museu, na fase de transição que se inicia em 1972, encerrado o financiamento da Fundação Ford. Com muito engenho, articularam o projeto Emprego e Mudança Socioeconômica no Nordeste e, depois de muitas negociações, conquistaram as verbas da FINEP que permitiram dar continuidade às pesquisas. Zé Sérgio e Afrânio trabalharam juntos, mobilizando recursos intelectuais e capital social que adquiriram em uma trajetória traçada em grande medida lado a lado. Os dois se conheceram já no ensino secundário, no Colégio de Aplicação, da então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, vindos de famílias que valorizavam a atividade científica. Em 1966, eles puderam estudar economia na Universidade de Paris-Assas devido ao abrigo dado pelos parentes de Zé Sérgio, que estavam em Paris para escapar da perseguição política sofrida pelo físico José Leite Lopes, o seu pai. Depois ele e Afrânio permaneceram na França e ingressaram como estudantes na Universidade de Nanterre, em 1968, regressando na sequência para o Brasil, onde concluíram a graduação na PUC do Rio. Naquele momento, no final de 1969, se depararam com a dificuldade de inserção na área da economia, inclusive pela suspeita de comunismo. Com a ajuda de seu professor, Isaac Kesternetsky, ingressaram no mestrado do Museu Nacional, iniciando a sua conversão para a antropologia. Eu acompanhei de perto essa história com foco na recepção da obra de Bourdieu no Brasil.
Em uma visão retrospectiva, a relação entre o Grupo da Zona da Mata e a Internacional Científica, formada em torno de Bourdieu, parece se dar em 3 momentos. Essa relação começa no final da década de 1960, marcada pelos primeiros contatos entre Bourdieu e Palmeira, quando este estava fazendo seu doutorado na França, a incorporação progressiva dos conceitos de Bourdieu na sua tese e disciplinas no museu, bem como a de Lígia Sigour. A dissertação de Zé Sérgio, Vapor do Diabo, em 1976, já incorporava e reelaborava conceitos importantes de Bourdieu, principalmente a partir da leitura de Trabalho e Trabalhadores na Argélia. Bourdieu convidou Zé Sérgio para publicar o seu, abre aspas, belo trabalho na revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, mas demandava uma reelaboração na forma de artigo, impossível naquele momento para o autor, ocupado que estava nas pesquisas no Nordeste. Foi somente no segundo momento daquela interlocução, iniciada em meados dos anos de 1970, que se deu a conexão efetiva entre os membros do Grupo da Zona da Mata e a rede bourdieusiana. Ele é marcado pelas estadias dos brasileiros e brasileiras na França e a vinda dos pesquisadores e pesquisadoras francesas para visitas conjuntas ao campo no Brasil. É nesse contexto que se constrói a possibilidade de publicação dos textos na revista que Bourdieu editava, como ponto de culminância de uma colaboração intensa nos seminários em Paris, onde os trabalhos eram apresentados e discutidos para serem reelaborados. De fato, as publicações na revista só começaram a amadurecer depois do trabalho de construção institucional do PPGás. Nos anos de 1980 e 1990, esse alto investimento feito durante as estadias nos centros de pesquisa em Paris rendeu a Zé Sérgio 3 artigos publicados na revista. O primeiro tinha como autora principal Rosilene Alvim, inspirada em sua tese de doutorado, e versava sobre o tema das mulheres e a consciência política em uma vila operária no Nordeste. Os outros 2 artigos de Zé Sérgio, publicados em Actes, versam sobre o futebol no Brasil de uma maneira extremamente inventiva. A essa altura, já era visível a importância da mediação de Monique Samartin para a formação da rede. Desde o primeiro contato com Moacir Palmeira, Lígia Sigour e Zé Sérgio, em evento realizado em Paris, em 1976, ela estabeleceu com eles e com ela uma interlocução muito duradoura que incluiu 11 visitas ao Brasil e teceu laços de amizade. É Monique quem relata uma carta de Bourdieu em que ele aponta Zé Sérgio como uma das suas 3 maiores apostas para a interlocução com o Brasil, junto com Moacir Palmeira e Sérgio Miceli. Mas em meados dos anos de 1990, Bourdieu se tornava uma abstração, o que dificultava aquela interlocução direta. Entramos então na terceira fase daquela colaboração, em que os profissionais do museu fortaleceram outras parcerias com egressos dos centros de pesquisa franceses. Nesse contexto, Jean-Claude Combessy relata uma visita a campo em Rio Formoso, Pernambuco, no final dos anos de 1990, contando com profissionais brasileiros, franceses e argentinos. Combessy atesta a felicidade partilhada que contagiava o grupo, ao mesmo tempo em que eles sentiam desconforto por achar que infringia as regras do método, especialmente o individualismo como forma de interação legítima, inclusive em situação de pesquisa. O grupo realizava entrevistas e os brasileiros e brasileiras faziam a síntese para os demais. Ao final do dia, teciam uma reflexão conjunta sobre os achados de cada equipe. Envolvidos na luta pela reforma agrária, os sujeitos entrevistados também estavam mobilizados por um projeto comum, de maneira que a dimensão coletiva estava nas 2 pontas da pesquisa. Isso ia de encontro às formas usuais de investigação, baseadas em uma interlocução dual, com uma comunicação muito mais controlada e sistemática. Eu acredito que esse coletivo de pesquisa é a expressão de disposições muito profundas, de abertura para as outras pessoas e de comprometimento político com o destino social delas. E penso que Zé Sérgio carrega essas disposições em tintas fortes. Muito do que eu sei sobre esses episódios foi diretamente compartilhado comigo por Zé Sérgio, que me ajudou intensamente ao longo da pesquisa, para além dos aspectos indigestos da análise que ele já conhecia. Por isso eu tenho a ousadia de considerar Zé Sérgio um amigo, tanto que eu enfatizo bem o Zé, o que para uma paraibana é uma forma de proximidade e carinho. Recuperando a metáfora que Brodel formulou no interior da Bahia, você, sua esposa Rosilene, seus amigos Moacir, Lígia, Afrane, Marie-France, Beatriz e tantos outros são vagalumes na noite escura, e a sua luz é muito linda. Obrigada por tudo, José Sérgio Leite Lopes, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande para nós dizer que eu vou falar em nome da equipe do projeto Memórias Cruzadas, né? Nós produzimos um texto aqui coletivo e vamos ler o texto. Eu só estou representando aqui a equipe, que é bastante grande, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso ao ler o texto, né? Bom, e também é uma forma de controlar as emoções, né, Sérgio? Porque se eu fosse falar mesmo assim
desse contato direto olho a olho seria muito difícil, né? Bom, então eu vou relatar aqui a experiência que nós tivemos muito recente, né? Tivemos a honra, o prazer, o privilégio, né, de compartilhar e de ter a coordenação do José Sérgio Leite Lopes. Foi o projeto de pesquisa Movimentos Cruzados, Histórias Específicas. Análise comparativa dos ciclos de greves iniciados pelos metalúrgicos de São Paulo e do ABC Paulista e pelos canavieiros de Pernambuco no final dos anos 70. Esse projeto foi um projeto aprovado por aquele edital CAPES, que foi maravilhoso, né, o 12 de 2015, que se chamava Memórias Brasileiras, Conflitos Sociais. Infelizmente, acho que só foi editado uma vez, né, Sérgio? Só uma vez, infelizmente. Seria um enorme apoio se tivesse sido publicado outras vezes, né? Bom, nós consideramos que o projeto foi uma iniciativa inovadora ao colocar em diálogo experiências das lutas sindicais e movimentos grevistas de trabalhadores rurais e industriais. Acho que são poucas experiências, essa foi uma marcante nesse sentido. E de duas regiões diferentes. Os canavieiros do estado de Pernambuco e metalúrgicos da região do ABC Paulista e de São Paulo, né? Os dois ciclos de greve tiveram visibilidades muito diferenciadas na mídia e nos trabalhos acadêmicos que a eles se dedicaram, né? O ciclo conduzido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é o mais famoso dos movimentos sociais, dentre os muitos que eclodiram nos anos 79 e 80, no chamado ciclo de greves, né? Com grande repercussão política naquele momento. Posteriormente, daquele ciclo de greves, foi formada a constituição da CUT, né, da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores e da carreira do nosso futuro presidente e atual presidente da República, né? O movimento dos metalúrgicos de São Paulo, nós temos aqui um representante importante, o Neto, ele vai detalhar mais depois, na sua maior parte, foi conduzida por uma oposição sindical que nunca conseguiu vencer as eleições do sindicato. Já o ciclo de greve dos canavieiros de Pernambuco e outros estados da região Nordeste teve menor visibilidade na mídia nacional e em trabalhos acadêmicos. No entanto, sua repercussão dentro do movimento sindical dos trabalhadores rurais foi muito grande e também contribuiu para a formação das centrais sindicais. A coordenação do projeto foi do professor José Sérgio Leite Lopes e a vice-coordenação foi da professora Beatriz Herédia, em memória, né? Já não está entre nós, ambos com longa e consolidada experiência com trabalhadores rurais e urbanos. Também compunha a equipe, né? Professor Maci Palmeira, que liderou importantes equipes de pesquisa no estado de Pernambuco, como já foi feito referência aqui várias vezes, esse projeto importantíssimo, né? Que alguém lembrou que fazem 50 anos, né? Foi de 75 a 77, né? Fazendo 50 anos, o projeto Emprego e Mudança Social no Nordeste. O projeto Movimento Cruzados, Histórias Específicas, envolveu uma equipe interinstitucional da UFRJ, o FPP, o FCG, o FABC, Unifesp e USP, com participação de professores, pesquisadores, alunos de graduação, mestrado e doutorado. Foi uma equipe bastante grande que nem saberíamos dizer quantos membros compuseram no total, precisaríamos voltar lá e contar tudo, né? Além da ampla experiência em pesquisa da equipe, vários tiveram importante atuação como assessores educacionais e assessores políticos em diversas entidades sindicais da região Nordeste e em São Paulo. Eu queria aqui ressaltar que nós tivemos inicialmente uma reunião de planejamento, né, no Rio de Janeiro, em 2017. E já naquela reunião em 2017 foi um espírito extremamente democrático e uma característica aqui do nosso coordenador Zé Sérgio, que já foi muito ressaltado por todas as falas anteriores, mas nós temos que ressaltar porque ela precisa ser sempre enfatizada, que aquele encontro inicial, né, foi um encontro que foi marcado por uma escuta atenta e um espaço democrático de muita abertura para todas as sugestões de toda a equipe, né? E esse espírito marcou todo o desenvolvimento do projeto até os resultados finais, até a elaboração do livro, né?
Embora as atividades, objetivos e as perguntas de pesquisa já estivessem definidas no projeto aprovado pela CAPES, houve uma grande abertura para incorporar as contribuições específicas de cada equipe de pesquisa, quanto à definição de temas, personagens a entrevistar, metodologias e fontes, né? Isso deu uma dinâmica, um espírito de colaboração, de envolvimento, né? Porque envolveu, de fato, as especificidades de cada equipe, apesar dos objetivos já traçados. E isso devido a essa característica de generosidade, de abertura, de escuta atenta, que já estão enfatizada aqui pelos outros que me antecederam, né? Assim, uma das marcas relevantes do projeto foi a autonomia e liberdade dos pesquisadores e pesquisadoras, das equipes locais, para desenvolver as atividades de pesquisa, mas contando sempre com o acompanhamento e diálogo do nosso coordenador José Sérgio e da sua equipe da UFRJ, do MEMOV e tal, né? Bom, eu vou pular aqui uma parte, porque eu acho que eu já fui quase a metade, né? Queria me ater aqui, além da pesquisa de campo que cada equipe fez, né? A equipe da Unifesp, da USP, da UFABC, da UFPB, da UFRJ e da UFCG, também fazia parte do projeto a realização de seminários, né? E de trabalhos também de pesquisa coletiva. Então, nos anos de 2017, 2018 e 2019, como atividade de pesquisa coletiva, agregando as equipes de cada instituição e a coordenação do projeto, foi realizada uma visita do Zé Sérgio, do Moacir, em Pernambuco, onde eles realizaram entrevistas conjuntamente com a equipe de Pernambuco, né, entrevistas dos dirigentes e assessores históricos da FETAC. Em julho de 2018, aconteceu um trabalho de campo coletivo muito interessante nos sindicatos metalúrgicos do ABC, em que estiveram presentes praticamente todas as equipes, a equipe do UFRJ, o UFPB, o UFABC, Unifesp e USP. E foi uma jornada intensa nos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde nós tivemos um seminário o dia todo, com lideranças atuais da direção sindical e as lideranças antigas que hoje estão agregadas na Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistianos, a AMA-A, que tem uma luta histórica aí pela reparação, né, e anistia dos que perderam emprego, foram presos e, né, até hoje numa situação muito, muito difícil, né? Bom, então nós tivemos esse dia que foram realizadas reuniões e entrevistas também com o coordenador do intercâmbio, que é o Neto, que está aqui presente, que vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, o trabalho de campo coletivo foi uma experiência metodológica muito enriquecedora para todos envolvidos na pesquisa. Ele expressou não apenas levantamento de informações, registro de memórias, construções de fontes para a pesquisa, mas esse trabalho coletivo se constituiu como uma fecunda oportunidade de reflexões e de construção de conhecimentos entre pesquisadores, estudantes, sindicalistas e assessores. Então, essa foi uma marca muito importante desse projeto, que, na verdade, é uma marca que vem acompanhando toda a trajetória do Zé Sérgio, né? Esse mesmo espírito orientou os seminários realizados em 2019 com os polos regionais do projeto em Pernambuco e em São Paulo. Em abril de 2019, houve um seminário no Centro Social da FETAP, em Carpina, Pernambuco, local histórico, onde se realizavam as reuniões do movimento grevista de Pernambuco, né? Com a presença de militantes históricos e novas gerações de sindicalistas. A dinâmica coletiva envolveu a construção de linhas do tempo através da discussão em grupos, apresentação de resumos em plenário e espaços para depoimentos, falas e mesas por gerações. Quer dizer, é uma dinâmica que é muito típica da dinâmica do movimento sindical, dos movimentos sociais e tal, mas que nós incorporamos como uma dinâmica também para o trabalho de pesquisa, né? Então, nesses dois encontros, tanto que houve em Pernambuco quanto que houve em São Paulo, tiveram a presença de lideranças. Por exemplo, em Pernambuco teve a presença de lideranças dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. E no encontro de São Paulo teve a presença de lideranças dos
da FETAP, né? Então, em 2019, se realizou o seminário em São Paulo, também com a presença desses representantes de Pernambuco. Então, foi muito interessante, o Neto talvez comente alguma coisa, foi muito interessante, que não era apenas uma dinâmica proposta no título, nos objetivos da pesquisa, mas efetivamente no fazer da pesquisa, nesses seminários, a gente combinou, teve esses espaços de diálogo, de interlocução entre as experiências dos sindicalistas rurais ligados à FETAP e ao Sindicato Metalúrgico de São Paulo e da oposição sindical. Esses seminários foram espaços frutíferos de diálogos, construção de conhecimentos, embalados em um clima de afetos e emoções. Só vendo o registro visual para ter uma ideia. Quem estava lá vivenciou isso muito fortemente, né? Ocorreram encontros e reencontros entre militantes, trabalhadores de diferentes gerações, muitos dos quais não se viam há muito tempo, demonstrando a permanência de compromissos políticos e elos de amizade e companheirismo. E aí também nós queríamos aqui registrar nossa homenagem a alguns desses companheiros que estavam nesses encontros, logo em seguida, após os seminários, faleceram. Então a gente queria aqui lembrar e prestar nossa homenagem aos companheiros Amério Biá, de Pernambuco, e Lúcio Belentani, líder metalúrgico, que faleceram um mês, dois após os seminários. Então, provavelmente, esses espaços foram os últimos, talvez, registros, né, da participação deles. A possibilidade de agregar essa diversidade de personagens que atuaram na vida sindical em tempos e espaços diferenciados é também resultado da trajetória de pesquisa e compromisso político com as lutas dos trabalhadores do campo e da cidade por parte do coordenador José Sérgio e também do Moacir Palmeira. Os resultados principais da pesquisa foram publicados no livro Movimentos Cruzados, Histórias Específicas, né? É o título do projeto, está ali à venda, quem não comprou ainda pode comprar. E esse livro recebeu o prêmio de melhor livro da Unpox em 2020. Né? A pesquisa revela que, apesar das diferenças de contexto, tantas experiências do metalúrgico de São Paulo e dos canaveiros do Nordeste produziram formas próprias de sindicalismo combativo e relativamente autônomo, com forte capacidade de mobilização e produção de memória. Suas trajetórias oferecem importantes legados às novas gerações de sindicalistas e trabalhadores em face dos desafios contemporâneos do mundo do trabalho. Né? Eu acho que eu já não tenho mais tempo, eu vou só os últimos 2 trechinhos aqui. Né? Então, a pesquisa e a liderança de José Sérgio revelam uma forte preocupação com a documentação e a transmissão da memória operária e camponesa, né? E aí isso se revela tanto na iniciativa do Projeto Memória da USM São Paulo, da ação sindical da FETAP e da construção do MEMOV. Por essas e outras experiências compartilhadas, damos aqui o testemunho de quão enriquecedor tem sido o convívio com o nosso amigo e pesquisador José Sérgio. Então, o nosso abraço e o privilégio de ter compartilhado essa experiência e por toda a riqueza do seu trabalho já relatado aqui, a gente deixa aqui os nossos agradecimentos de toda a equipe, né? Projeto Memórias Cruzadas. Obrigada, Sérgio. Perfeito. Então, vamos dar agora prosseguimento. Vamos escutar Sebastião Neto, do Projeto Memória e Oposição Metalúrgica de São Paulo. Aqui conhece melhor. Esse aqui? Pode ser? Bom, eu queria muito falar de futebol, porque como que um flamenguista como o Zé Sérgio escreve um texto magistral sobre o Garrincha, né? E eu queria entender por que o Flávio Costa botou o Gerson para marcar o Garrincha. E nós perdemos o Gerson depois de botar o fogo. Desastre 62, né? Você deve ter assistido. Eu era moleque assistir pelo rádio, ou pelo alto-falante da Buri, Casa Buri da Pernambucana. Eu vou falar assim algumas coisas que talvez possam ter alguma novidade.
né? Alguma novidade talvez possa ter. Ou até uma informação que se perde, porque tem muito, a gente tem informação demais e às vezes perde as informações. Então, quem que nós somos? Por que eu estou sentado aqui? Eu sou uma pessoa, tenho 74 anos, eu sou já assim, de idade média da oposição metalúrgica. Valdemar partiu, Vitor partiu, Carlos partiu, Raimundinho está com 89 anos. Então, tem um pessoal ainda com seus 64, 66 que participaram das lutas da década de 70. Eu acho que eu dividiria assim, que eu poderia falar o que nos aproximou do trabalho que o Zé Sérgio faz e outras pessoas fazem, que ele é o movedor das coisas, né? Então nós viemos de qual tradição? Até eu estava conversando com o João, aí, filho do Cândido, saiu já? Né? O Cândido foi a maior liderança da greve de Osasco, ninguém sabe disso, todo mundo acha que é o Ibrahim, a cabeça era o Cândido, né? Então assim, nós estamos tentando fazer uma memória e tivemos a sorte, porque muitos já partiram, de pegar as pessoas sabendo que elas podiam partir logo, partiram. Inclusive, Marilda, uma pessoa que ninguém esperava que falasse naquele seminário, que estava muito doente, e apareceu no telão lá o Gilson Menezes. Quem é o Gilson? O Gilson é o cara da greve da Scania. A gente gravou, uma dificuldade, estava muito doente, e passamos no vídeo dele, uma mensagem a todos participando do seminário em São Paulo, foi em 2019, né? Partiu também logo em seguida, né? Bom, mas uma informação para quem não viu ainda, vocês têm que assistir um clássico do cinema brasileiro, que é Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que não assistiu ainda, do Roberto Gervitz. O Jean-Claude Bernardet fala que é o primeiro filme que coloca a classe operária no cinema no Brasil, não o trabalhador, tem vários filmes de trabalhador, né? A nossa história vem dali, que é o encontro tornado público do trabalho operário com o trabalho popular, que é um assunto que vale a pena se debruçar, porque até o Murilo, que é da equipe, né, nesse livrinho aqui que nós publicamos, que ele fez especificamente para isso, como que em 77 tinha aquela ditadura braba e as coisas romperam em 78? Essa é a pergunta do Luciano Huck de 1 milhão. Queria vocês responderem lá na Globo. Como que não tinha nada em 77? Em 78 explode tudo. O que explode em 78? É a greve das comissões de fábrica em São Paulo. As comissões de fábrica, que é uma concepção de movimento sindical. Que tem a ver com Turim, tem a ver com a Comuna de Paris, tem a ver com o Soviet. Então, por sorte em São Paulo, como São Paulo é o maior polo industrial, São Paulo é a cidade. Todas as correntes de esquerda correram para lá, e todo mundo que saía da cadeia vinha para São Paulo. Porque ia repensar, a luta armada não foi bem isso, vamos ver o que faz a minha vida, ia para o bairro. Isso criou um caldo de cultura impressionante em São Paulo. E, naturalmente, quem que dava as condições para isso? A Igreja de Dom Paulo. Dom Paulo comprou, se não me engano, 5 mil locais em São Paulo. Não foi 500, não, 5 mil. Ele ia na Bélgica, vocês podem arrumar 3 mil dólares? Vocês podem não sei o quê, chegaram e compravam um lugar para um clube de mães, para não sei o quê, para uma coisa ligada à paróquia. Tem cheio desse terreno lá em São Paulo, com briga com a prefeitura, pode ficar, pode não ficar e tal. Mas isso é só o pano de fundo. Nós fizemos em São Paulo, cidade de São Paulo, a primeira greve geral de categoria depois de 68, contra a direção do sindicato, a famosa Assembleia dos 30 mil. Vale a pena buscar essa história. Bom, e claro, aquele movimento todo, que começa na Scania, depois passa para Toshiba em São Paulo e vai para Brombovera em Osasco, o Márcio Postman fala, naquele livro dele, Metrópole,
que o Brasil teve a maior mancha operária do Ocidente. Somado à região metropolitana de São Paulo, não tem Manchester, não tem Bruges, não tem... Pensa em uma cidade industrial. Paris foi industrial já, né? Lyon, não, é muito menor do que nós tínhamos aqui. E essa classe operária, eu digo assim, ela foi abatida quando começou a voar. Quando nós estávamos constituindo como classe, aquela migração toda 40, 50, 60, deram um tiro na gente. E depois chamaram o governo Fernando Henrique para liquidar uma vez, jogar cal em cima e tal. Mas as duas coisas que nós estamos metidos é na questão da responsabilidade empresarial na ditadura e da memória operária. E nessas duas coisas que nós encontramos com o Zé Sérgio. Só queria falar rapidamente essas coisas aqui. Então, o encontro que teve lá do projeto, em 2019, nós temos uma coisa que nem nós sabíamos se tínhamos condições de fazer. Nós recuperamos os grevistas. Presta atenção. São Paulo, quando tem a greve de 79, a diretoria de Osasco não era boa mais. Era meia boca. Era o Endos, meio fundador do PT, mas era pescador, não era nada. É um peão bom. Não era traíra, mas não era grandes coisas. Guarulhos sempre foi pelego, até hoje, sempre foi. São Caetano é pelego até hoje. E São Paulo é muito pelego. Então sobrava... Não. É o sindicato da empresa, é o sindicato da GM. Né? Então, como que foi possível, naquela mancha operária ali, que romper... Claro, estavam dando as condições para ser feita a greve, que eu não vou analisar aqui. E nós conseguimos reunir as pessoas em 2019. Veio Guarulhos, com bate-boca lá da Jane, que é vereadora do PT, com o atual diretor, com o ex-diretor, porque ela deu a versão da oposição de Guarulhos na greve, que eles produziram a greve. São Caetano veio o pessoal lá, né, Frei Chico é mais conhecido, né, o irmão do Lula, mas muita gente que tem São Caetano, né, imagina, São Caetano não tem nem favela, tão rica que é a cidade. As duas cidades ricas de São Paulo, Indaiatuba e São Caetano, tem uma favela em São Caetano. Um quadradinho assim, dominado por uma grande fábrica GM. Né? É uma cidade que todos os peões têm no mínimo 2 carros em casa. Né? É um padrão altíssimo, né, para São Paulo. Reunimos lá, mas aí faltava o quê? Faltava, quem faz comida sabe, né? Os mesmos ingredientes participaram, bons ou ruins. Faltava o papel que vocês jogaram. Isso a gente tem uma gratidão enorme, não gratidão de coitadinho, mas porque não são todos da universidade que têm paciência, saco, vontade, não é, de estar junto. Mas, bom, como é que esses caras sabem? De repente aqui a gente faz um encontro, como diz aí agora na moda, Paulo Freire, todo mundo anda Paulo Freire qualquer coisa, né? Como teria um Paulo Freire, né? Encontro de saberes, vamos dizer assim, né? Que agora é Yanomami, é o Copenau, e até o Krenak entrou com um sábio agora para explicar coisas. Todo mundo é sábio agora, né? Mas realmente são culturas diferentes, que a gente tem muito a aprender um com o outro. Nessa continuidade de empresa e ditadura, a gente, e aí a gente agradece mesmo, ter sido chamado aqui, foi lá no CBA, né? E aí a gente tinha feito uma coisa inovadora, e quando tem a Comissão Nacional da Verdade, eu fui o secretário do GT dos Trabalhadores. Mas por que eu fui o secretário do GT dos Trabalhadores? Porque a doutora Rosa tinha muita confiança no nosso trabalho, e ela para mim é uma pessoa absolutamente extraordinária, a doutora Rosa Cardoso. Para quem não sabe, foi advogada pessoal da Dilma, presa, tá? Estamos criando agora, dia 3, vai ser formalizada uma associação de juristas para brigar os processos contra as empresas, a APR. Pensa aí, Belisário Santos Júnior, Jair Kriski, César Brito, está todo mundo com a gente. Com a gente, assim, a gente é um carrapatinho que vai picando o boi para ver se o boi se move. E esses bois estão se movendo por aí, né? O Xixo, lá do Paraná, está todo mundo nessa história, né? Manuel Moraes de Pernambuco, todo mundo nessa pegada aí, dessa associação. Por quê? Quando tem a Comissão Nacional da Verdade, a gente não sabia como fazer. Não vou contar a história inteira, mas resumindo, não sabia como fazer.
Quem sabia mais fazer? Os argentinos. Então, quem na Argentina é uma pessoa cabeça? Era a Vitória Basualdo. Tinha o livro do Verbitsky e do Boholadsky lá, Cuentas Pendientes, outras publicações. Ela escreveu uma parte do livro, né? Trouxemos ela aqui, ela é uma pessoa muito generosa. Reuniu com quem? Reuniu com o GT do Trabalhador da Comissão da Verdade. E criou um padrão. Criou um padrão de como investigar a empresa. Num certo sentido, mesmo sem ter justiça de transição no Brasil, num aspecto, o processo Volks, que eu estou antecipando aqui, inova, porque na Argentina não tem a responsabilidade civil, tem a criminal. Nós temos aqui a civil, e aqui não tem a criminal. Que nós achamos que deve ter a criminal também aqui. Não vou explicar isso aqui agora, mas a gente pode outra hora explicar isso. E o processo Volks foi basicamente isso, obrigar, constranger uma empresa a fazer um TAC com o Ministério Público. O TAC foi meio desastroso no final, isso é outra coisa, mas esse TAC permitiu isso aqui hoje, ó, dinheiro para a Unifesp, não foi dinheiro para nós, não foi dinheiro para nós, nunca pegamos um centavo de ninguém para nada, para isso. Aqui, ó, 14 inquéritos em andamento, tudo empresa conhecida, vou distribuir depois isso aí, tá? Tem 14 inquéritos em andamento no Brasil, e inquéritos que começaram no governo Bolsonaro, entendeu? Eu estou que nem o general Leônidas, né? Combateremos a sombra, né? As flechas vão tapar o sol, vamos combater na sombra das flechas. Foi feito durante o governo Bolsonaro. E o TAC da Volks, que é o 2020, saiu torto por quê? Porque o Ministério Público estava, vou usar um palavrão horroroso, estava encagaçado da Volks sair da negociação, ou o Bolsonaro falou, acaba com essa brincadeira. Isso é uma coisa da cabeça deles, de quem não vive o dia a dia. Tá? Criaram uma associação fajuta para fazer um acordo por fora, levamos esse constrangimento ao Ministério Público e falou, eles podem até dar dinheiro na mão dos peão, mas não vai acabar o inquérito. Mas deu uma confusão danada, porque no final nós perdemos o quê? 15 milhões, que ficou durante 4 anos discutindo, para ser um centro de memória, que nós tínhamos conseguido no local. Aí que entra as alianças táticas, e entra o grande papel do Belisário, que é um tucano do bem, não é, que foi secretário de Justiça do Covas, e criou o Memorial do DOPS, que é o único que está no Brasil funcionando de verdade, o Memorial de São Paulo, Teoria da Resistência, aqui é a cabeça do Belisário, que foi secretário de Justiça do Covas. Então não despreza os aliados corretos. Porque a gente que a gente conheceu como tirando gente da cadeia. Ele era jovenzinho, junto com a doutora Rosa, o mesmo escritório lá, era quem a gente ia lá dialogar, ó, com o pessoal que faz. Ah, não tem dinheiro, não, a gente vai tocando aqui, dá o dado, traz um parente para assinar um papel aí, a gente toca, né? Então são relações construídas ao longo de décadas. Começamos lá com 18, 19, então com 74 tem confiabilidade para ser as duas coisas. Tá, vou tentar aqui. Uma coisa importante, uma fofoquinha. Nós reunimos na CONTAG, eu acho que foi mais ou menos em maio, ou um pouco antes, a Comissão Camponesa, que vocês estavam, né? E o GT dos Trabalhadores. Qual era a ideia? A ideia era fazer um caderno de recomendações para a Comissão Nacional da Verdade, que o prazo de entregar o relatório tudo era setembro, para a Dilma divulgar em dezembro, ela recebeu o final em 10 de dezembro de 2014. Aí tinha um problema que a coordenadora deles, né, que era a Maria Rita Kel, tinha 400 páginas escritas e tinha que ser 70 páginas. E aí tinha lá um problema deles e tinha um problema conosco, porque dentro da Comissão Nacional havia um seminário previsto para o Mato Grosso, não era para São Paulo, era para o Mato Grosso, com a Comissão Camponesa dos Trabalhadores, e aquilo praticamente foi um motivo para quase tirar a doutora Rosa da comissão. E eu assumi que eu pedi as passagens. Ela falou, ó, vai dar merda, estão em cima de mim. Eu falei, não, eu pedi as passagens, então não pode me dar demitir, eu não sou empregado de ninguém, né? Não, para você entender a dificuldade dentro da Comissão da Verdade, que a doutora Rosa nos alertou, olha, o que você escreveu sobre empresários, eu não aprovo na comissão, e não aprovou. Leia o relatório, que é maravilhoso. Não tem imputação ao empresariado. Tem no golpe civil-militar. Mas não passa daí. Não passa daí. Pegue o relatório, tem lá não sei quantos militares, faça uma conta rápida. Quem era cabo, 25 anos, de 64, nasceu em 40.
Os oficiais nasceram em 30, em 20. Está tudo morto. Porque tem 90 anos. Então aquela lista dos militares a serem punidos não existe. As pessoas já morreram. Foi bom, deixou os militares loucos, tiveram 14 líderes da biblioteca do Exército contra isso, acolheram o Bolsonaro, nós sabemos disso. Não estou dizendo que o trabalho da comissão não foi espetacular, mas aquilo que era a existência dos trabalhadores foi limpada. No dia de lançar o relatório, eu já sabia que não iam ser convidados, falamos com o Palácio, nós conhecemos o pessoal do cerimonial, estava o Feijó lá, que negociou com os soldados agora, estava o Magela, estava o Bigode. Neto, o cerimonial não vai pôr nenhum trabalhador na cerimônia para você falar a verdade. O Gilney, 9h30 da noite, ligou e falou, ó, eu vou entrar, abrir um portão. Eu falei, não vamos entrar portãozinho nenhum, ou a gente é convidado ou não vai. Propusemos o Martinelli, não. Propusemos a Elizabeth, da Paraíba, não. Propusemos o Riane, católico, trabalhista, que estava em Brasília, não. Então, na cerimônia da Comissão Nacional da Verdade, não tinha um trabalhador. Ah, estava a família do Rubens Fábio. Não, ok. Estava o Air Jovem. Ok. Mas cadê os trabalhadores? Então, esse é um problema sério. Sério entre nós aqui, para vocês que estão na universidade. Está muito atento para isso. Tem um corte aí. E não é coitadinho. Não somos coitadinhos. Nós somos uma puta força produtiva. A minha teoria, que é a teoria também que o Murilo fez, que o GT adotou, se o muro da ditadura estava campanhando, crise econômica, esgotamento, não sei o quê, começou a acabar no segundo PND, não sei o quê, foram os trabalhadores. Decisivo para aquilo que o Lula fala, que ninguém mais jamais duvide da capacidade dos trabalhadores. Então eu acho que esses elementos, o Zé Sérgio pega no ar. E quando nos procura para fazer alguma coisa junto, eu acho que de certa forma confiava nesse taco, que não é o meu taco, é uma turma, é um monte de gente. Porque para trazer o pessoal de São Caetano, tem que ligar para o cara que está no PT, tem que ligar para o Frei Chico, velho. Tem que vir, é importante, são os caras aí, são os professores sérios. Ah, esses caras são foda, vem aqui, grava a gente, nem dá satisfação pra gente. Não é isso, não é outra coisa, diferente dessa vez. Veio toda São Bernardo, que não brigam com a gente há 50 anos, nós temos uma briga histórica lá, a oposição de São Bernardo, vieram todos representativos, né? Veio Guarulhos, que são período de vida inteira. Cara, vocês têm que ir, é a história de vocês, eu vou contar a história de vocês. Então eu acho que esses bastidores, né, que é importante para saber. Por último, para dizer o seguinte, vou dar um exemplinho para vocês. Esse livro aqui, ó, não é propaganda não, mas é uma super propaganda. Tem um acervo, um dos acervos, nós já digitalizamos o acervo da Frente Nacional do Trabalho. A Frente Nacional do Trabalho é aquela organização que surgiu na greve dos queixadas, que é a greve mais longa da história do Brasil, e que dividiu irremediavelmente a comunidade, porque o Perus é um bairro criado em torno da fábrica, igual vários lugares, a Moca em volta da Antártica, Paulista lá dos Nunagen, cidades que surgem em volta de uma fábrica, tá certo? O que acontece? A forma que foi conduzido o caso do Perus, alguns receberam, outros não receberam. Isso dividiu as famílias. Então, assim, não dá nem para casar a filha de alguém com o filho do que recebeu e que não recebeu. Um é traíra, o outro não sei o quê. Mas a Frente Nacional surgiu ali. Mário Carvalho Jesus. Esse pessoal é o núcleo que organiza a greve de Osasco. Por isso tem que saber o papel. O João estava aí, foi embora, o filho do Cândido. Não é? O grande cara é João Batista Cândido, ex-secretário-geral da JOC do Brasil. Saiu da JOC para entrar na Cobrasma. Ficou 8 anos organizando aquela greve. O Ibrahim, que é uma baita liderança, era aquele menino novo de casa. Vou concluir. Novo de casa, só batia a mão na cabeça dele, passava a mão na bunda também, que é brincadeira de fábrica, né? Vai, moleque, o quê? E era a liderança possível para ganhar a eleição. E tiveram quase 90% dos votos da Cobrasma e mataram a eleição em Osasco, tá certo? Mas se vocês forem conhecer a história real da greve de Osasco, era uma greve que não necessariamente podia ter sido reprimida. Então nós vamos com o João agora, que às 9 e pouco o Robertão falou para o Cândido, falou, ó, vamos negociar, porque já era a terceira grande greve, 62, 66 e essa, que cada greve o pessoal avançava no quê? Na organização dentro da fábrica, que era a comissão de fábrica, coisa absolutamente inovadora no Brasil. Tá? Então essas coisas que eu acho que vocês,
se me permite dar uma sugestão aos outros, porque quem está na mesa, você já fez, né? Eu acho que a gente podia aproveitar mais. E aproveita porque os estão indo embora. Estão indo embora mesmo. Nós temos lá uns 120 vídeos gravados com lideranças operárias, tá? Desde o cara mais conhecido ao mais importante que teve em São Paulo. Estamos tentando publicar essas coisinhas. Aí ia falar assim, para terminar. Isso aqui é um acervo da Célia Rossi. Quem é a Célia Rossi? A Célia Rossi, eu vou citar porque o nome do Rossi chama, né? É a companheira do Valdemar Rossi, que foi o nosso primeiro cara que disputou a eleição em 67, que é o cabeção nosso, que é um cristão socialista, né? Que é a maior liderança nossa. Ela deixou 16 mil fotos, 25 mil fotos, foram se perdendo. Guarda aqui, guarda ali, está na Verbo Divino, bom, recuperamos isso há uns 12 anos atrás, está todo digitalizado, e aí olha que coisa inovadora. A obrigação nossa aqui pela emenda parlamentar no vereador lá, Toninho, era 128 fotos. Nos empolgamos, tem 260 fotos. Claro que ele ficou mais caro, a gente tem que dar um jeito de pagar. Mas qual é a inovação? Dia 2 de maio, isso aqui é um protótipo, não é um livro. Nós publicamos o livro digital e já temos 180 identificados nas fotos. Imagina a multidão. Quem está nessa passeata? Identificamos. Está aqui. Vai sair o livro daqui uns 15 dias, 20 dias. E uns 70 identificadores. Tem o Pedro da Troll. Ninguém lembra do Pedro da Troll. O Pedro da Troll, tem que botar. Tem o fulano, sei lá, tem aí. O Luiz Eduardo Greyhal, que todo mundo conhece aqui, ficou super emocionado, que eu falei, essa foto sua é de 80, ele falou, não é de 86. Isso aqui foi em 88, foi o começo da vitória com a Erundina, eu era candidato a vice, nós ganhamos, e foi o dia que o Ayrton Soares brigou com o PDT e desistiu da candidatura pelo PDT para a gente ganhar a eleição. Então, histórias incríveis. Então, essa coisa de fazer memória, por que a gente faz assim? Porque a gente não sabe como fazer. Não tem método. É uma câmera fixa, fala o que você sabe, fala. Não tem roteiro, não tem enredo, não é vagabundo não, é muito bom. Mas deixa falar o trabalhador. Nesse aspecto que eu acho que a gente pode contribuir e tentamos contribuir nessa interação que nós fizemos e vamos fazer outras coisas. Bom, Perfeito.